Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Inicia agora a nossa quarta aula da disciplina de Operações de Cooperativas. Eu sou a professora Denise Tontiucci, vou acompanhar vocês aqui nessa finalização dos conteúdos da nossa aula. Comigo está a professora Adriana, tudo bom, professora? Tudo bem? Hoje é uma aula muito interessante, um assunto sobre comércio justo e ético. É bem bacana esse assunto e vai cair na prova, então vocês prestem atenção que a gente vai ter uma aula bem legal hoje. Bom, a gente espera realmente que vocês se envolvam, que gostem bastante. Como a Adriana estava falando, o conteúdo da aula de hoje é comércio justo e ético. Vamos falar também das operações cooperativas e inclusão social. E a questão da sustentabilidade e do cooperativismo. Os objetivos da teleaula número 4 é identificar o que é comércio justo e ético, reconhecer a importância da inclusão social nas operações de cooperativa, e conhecer os aspectos da sustentabilidade no cooperativismo. Gente, quando a gente fala de comércio justo, tratamos da base da sustentabilidade econômica e ecológica nas relações de produção, comercialização e consumo de bens e serviços dentro do sistema cooperativista. Vocês devem recordar que nós tivemos na nossa disciplina de economia regional um tópico só para falar sobre a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento ele só é sustentável quando ele respeita essa parte, que são três partes do desenvolvimento. A questão do econômico, que era o foco na disciplina de economia regional, a gente estava falando de ser economicamente viável, de dar um retorno financeiro, valer a pena financeiramente. Mas também nós falamos da questão social e ambiental. O desenvolvimento ele não pode ser estudado desassociado dessas três esferas do desenvolvimento. Ele só acontece quando a gente tem o foco no retorno econômico, sim, mas sem esquecer da justiça social e de ser corretamente ambientalmente falando. Então, essas três esferas caminham juntos e quando a gente vai falar do tópico da aula de hoje, que é a questão de comércio justo, o comércio só vai ser realmente justo quando ele respeitar essas questões de sustentabilidade e a gente tiver o equilíbrio dessas três partes, do retorno econômico, com a justiça social e com o correto para o meio ambiente. É bom relembrar, né, um conteúdo que a gente já comentou e que a gente está vendo aqui na prática, como esse comércio pode acontecer. O comércio, então, justo e ético, trata-se de um movimento social e uma modalidade de comércio que tem alguns objetivos. Ele busca o estabelecimento de preços justos, padrões sociais e ambientais equilibrados nas cadeias produtivas, e promover o encontro de produtores responsáveis com consumidores éticos. É uma questão de revisitar os nossos princípios de consumo dentro do capitalismo. Muitas vezes quando a gente consome sem pensar o que a gente está fazendo, esse consumo pode crescer e se tornar uma coisa desenfreada. Aqui, a questão é refletir sobre a nossa produção e sobre o nosso consumo. Isso acontece quando a gente se preocupa com toda a cadeia produtiva. Se houve desmatamento, destruição para se produzir aquele produto, se houve contaminação do meio ambiente, a questão do corretamente ambientalmente falando. Se houve algum momento de trabalho escravo para produzir aquele produto, se houve alguma injustiça social no seu processo produtivo. É questão do socialmente justo. Se preocupar com isso é uma questão de sustentabilidade para a nossa vida pessoal, mas principalmente para a humanidade como um todo. Então aqui é uma questão de humanismo, princípios mesmos da humanidade, que deve unir toda a raça humana para a gente ter uma só meta de conservação do nosso planeta. E esse é um tópico que o cooperativismo também se preocupa. A gente vai focar em estabelecer relações de comércio que fortaleçam esses aspectos do desenvolvimento. Isso pode acontecer quando o agente consumidor consome de uma cooperativa que tem essas preocupações, mas também quando a cooperativa faz relações comerciais com outras cooperativas que também vão ter essa mesma mentalidade.
E a gente pode pensar em alguns exemplos, né? A gente pode falar alguns exemplos. Vocês conhecem cooperativas que trabalham com produtos mais naturais? Por exemplo, alimentos orgânicos ou talvez alguma indústria que vai se preocupar com a qualidade do seu produto de uma maneira bem especial? Se você consegue lembrar de algum bom exemplo, traz aqui pra gente, comenta. A professora Adriana acompanha com a gente aí no chat, né, professora? Sim. Uhum. Então vamos vendo aqui no slide, esse movimento é uma tendência mundial já estabelecida nas relações comerciais em alguns pontos do Brasil, principalmente nas relações de cooperativas. Isso aqui eu queria deixar claro, não são só as cooperativas que fazem isso, a gente tem essa preocupação com o meio ambiente, com o social também em outras empresas, algumas empresas que vão até usar uns selos de qualidade ligado a essa preocupação. Mas esse é um tópico especialmente relevante quando a gente fala de cooperativas, porque as cooperativas elas têm um foco especial nessa questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma questão que retoma sempre o propósito do cooperativismo, porque os cooperados estão aí para melhorar a sua qualidade de vida pessoal, mas também a qualidade de vida das pessoas ao seu redor, propondo produtos que são mais adequados para o nosso meio social e meio ambiental e sim que vão dar um retorno econômico positivo. Comércio então justo e ético, falando um pouquinho mais sobre isso ainda, a gente vê que perceberam que a maior parte do valor dos produtos, da sua rentabilidade, era composta de impostos e da parte que fica com os atravessadores, e a menor parte fica com o produtor, responsável pela existência do produto. Assim, percebeu-se que esse tipo de comércio não é justo, pois o principal agente responsável pela produção fica com a menor parte da renda gerada pelo produto, nessa comercialização que é injusta. Aqui a gente está dando exemplo de como que é o comércio tradicional. Se você vê o preço final de um produto, grande parte do valor desse produto vai ser remetida a pagamento de impostos e os atravessadores ou os terceiros, os representantes, as pessoas que vão realmente levar o produto do produtor para o consumidor. E a nossa análise aqui é essa questão de compreender que às vezes isso é injusto. Vamos pensar no produtor rural que vai fazer ali, produzir tomates para a gente consumir na nossa vida. Quando ele produz esse tomate, ele está vendendo um produto importante para a nossa segurança alimentar do país inteiro. E ele às vezes vai ter uma porcentagem pequena do valor final do produto, porque grande parte do valor fica para os impostos, fica para os atravessadores, fica no frete, fica do representante, fica do vendedor final, supermercado que vende para você. E aí a gente sente essa injustiça. Esse produtor que entregou um produto tão importante para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, ele vai ficar com uma parte pequena do valor que você pagou por produto. E aí, o que a gente busca? Um comércio mais justo. Um comércio onde você consegue pagar diretamente o seu produtor, onde você consegue comprar diretamente de quem vai realmente ser responsável por esse produto tão especial. E aí nessa lógica a gente vai buscar comércios mais justos, que são também comércios mais diretos, entre produtores e consumidores finais. O movimento dá especial atenção às exportações de países em desenvolvimento para os países desenvolvidos, como artesanato e produtos agrícolas. Em outras palavras, é o comércio em que o produtor recebe remuneração justa por seu trabalho. Então, professora, eu até queria comentar alguns exemplos, né? Aqui em Porto Velho mesmo, eu estou observando a criação, em breve será criada uma cooperativa, até vieram me pedir uma ajuda, de consumo de produtos orgânicos. Como é que aconteceu? Uma rede de pessoas que estão querendo produzir esse tipo de produto, e a pessoa que está organizando isso, ela começou a buscar então fornecedores desses produtos e começou a ver que tinha muitas pessoas interessadas, e aí fala ali na questão do consumo ético, né? Porque é o consumidor que vai em busca daquilo. E a ideia é fazer uma cooperativa de consumo, ou seja, a gente vai comprar diretamente do produtor, ao invés do produtor lá dos tomates, das abobrinhas e tal, repassar esse produto para alguém que vai revender na feira ou para uma outra loja, ele vai passar diretamente para quem vai consumir. Então ele vai ter um lucro maior, né? Porque ele vai poder vender por um preço maior e as pessoas vão dar valor para aquilo que ele está fazendo, que é não utilizar agrotóxicos e tal na alimentação.
E assim como essa, existem outros exemplos, e um que eu considero bastante bom para esse comércio justo e ético é o exemplo que eu já havia falado em outra aula, da Justa Trama, né? É uma rede de cooperativas e associações, onde você tem, que inclusive tem uma parte aqui em Rondônia, e você tem várias cooperativas que fazem toda a rede o que eles comercializam? Confecção feita com algodão orgânico, e eles têm uma cooperativa que vai fazer a plantação do algodão orgânico, outra que vai transformar isso em tecido, outra que vai fazer a parte da confecção das roupas, e aqui em Porto Velho a gente tem a cooperativa Açaí, que ela faz os botões e detalhes que vão fazer parte dessas bonecas, dessas roupas, jogos de cama, outros produtos que eles vendem. E mais, eles vendem no próprio site, então eles também evitam o atravessador, né? Então eles conseguem nessa rede dar renda para todas as cooperativas e vender diretamente para o consumidor e inclusive exportar, porque nessa questão do consumidor ético, assim, do consumidor que dá valor a esse comércio justo e ético, a gente tem muito ainda a aprender com alguns países mais desenvolvidos, países europeus principalmente. Eles dão muito valor para esse tipo de produto. Eles querem consumir coisas que foram produzidas de forma mais ética, tanto na parte social quanto ambiental. Então eles dão muito valor, né, de saber que foi produzido um algodão orgânico, ou que o produtor está sendo bem remunerado, não está sendo explorado, né? Eles dão muito valor a isso. Então é um ótimo caminho para exportação, esse tipo de produção, né? Focar nisso. A gente sabe que principalmente a Europa, né, tem esse foco muito grande na qualidade da produção. Esse foco na qualidade também se remete a essa questão da justiça social e da qualidade da produção ambiental. E isso aí são exemplos de agregação de valor. Se a gente está pensando em agregar valor a um produto, para ele se tornar um produto especial, nós comentamos talvez fazer um café da Amazônia, um chocolate da região norte do Brasil, coisas que são exóticas, são interessantes. Se você faz isso, um café orgânico da Amazônia, um chocolate orgânico da bacia da Amazônia no Brasil, isso aí é uma referência de qualidade, isso aí é uma diferenciação, isso gera uma agregação de valor ao seu produto. Essa Justa Trama que consegue comprovar todas as suas etapas, a questão da qualidade, do atendimento aos colaboradores, aos cooperados, o rendimento que eles vão ter como salários melhores, o retorno que eles vão dar para o meio ambiente, que é a não degradação, conservação do meio ambiente. Tudo isso agrega valor ao produto. A gente tem um produto mais elaborado, com um preço melhor, que vai ser vendido para um consumidor mais ético, mas não somente mais ético, mas também mais especializado. Então ele vai estar interessado nesse produto mais especializado. Essa é uma maneira de fazer um produto que é mais economicamente viável, que dá mais retorno econômico, sem agredir o meio ambiente ao seu redor e com certeza melhorando a qualidade de vida de todos os envolvidos. É engraçado pensar isso, porque até pouco tempo atrás o artesanato era símbolo de pouca qualidade, você lembra disso? Uhum. Pouco tempo atrás no Brasil o artesanato era símbolo de pouca qualidade. E hoje em dia, quando a gente pensa nos aspectos de agregação de valor, o artesanato tem esse signo, tem esse significado de um produto mais diferenciado, mais especializado, mais personalizado. E por isso cada vez ele se torna mais um produto requintado. As pessoas não querem mais um produto produzido em massa, idêntico para todos. As pessoas querem um móvel planejado, elas querem um jogo de cama que vai estar de acordo com a sua encomenda. Então, tudo muito personalizado. E isso são exemplos de agregação de valor. É uma forma de vender um produto com valor diferenciado e você consegue fazer isso com justiça social e sem impacto ao meio ambiente, o que é muito importante. Recentemente, a gente teve alguns cafés de Rondônia que participaram de um prêmio nacional e, se não me engano, 3 cafés receberam premiação, inclusive de aldeias indígenas, Suruís, né? Produção orgânica. São produtos que têm tudo para ter uma boa aceitação no exterior, né? Por estar vindo da região amazônica, que é uma região muito valorizada, né? Desde que você preserve e não desmate, né? Assim, de forma criminosa, vamos dizer, em locais que não pode desmatar. Então você tem uma produção vindo de forma orgânica, vindo de uma área indígena e que não está destruindo o meio ambiente,
já agrega um valor enorme, então já pode ser vendido a um valor muito bom lá fora. É um produto ótimo para exportação. E esse mesmo exemplo, esse ano vieram alemães para negociar esse café, para já negociar a produção do ano que vem. Então a produção de 2019 já está comprada por um grupo de alemães que vieram comprar esse café especificamente, produzido na aldeia indígena, né? Então é uma questão assim de muito interesse mesmo, é uma prática que a gente consegue perceber. E a gente está conseguindo trabalhar em qualidade. Rondônia, nos seus aspectos de colonização, ela foi colonizada muito pela questão da quantidade. As pessoas vieram aqui produzir quantidade de produtos e é muito recente essa preocupação de fazer qualidade. E essa é uma preocupação muito boa, muito importante para o nosso meio ambiente, para a nossa sociedade. Porque ao invés de você plantar mais hectares, mais alqueires, né, mais extensão de terra, você consegue continuar plantando onde já está desmatado e aumentar o valor da produção por estar produzindo uma coisa que tem melhor valor no mercado nacional e internacional. Então, esses são exemplos de agregação de valor, essas questões de produtos que têm um valor agregado individual maior. Continuando nosso slide, a gente vê que esse movimento é bem forte, consolidado nos países onde há consumidores preocupados com a sustentabilidade e que optam por comprar produtos vendidos por meio do comércio justo. Consumidores conscientes da situação ambiental, econômica e social da região onde vivem. Então a questão de consciência aqui pega muito forte, consciência social, ambiental e realmente a consciência da importância da atividade econômica. Essa é uma tendência também dos países mais escolarizados. Quanto maior o nível de escolarização, maior essa percepção de consciência que a gente vai ter a respeito do que comprar. Muitas vezes a gente compra um produto importado bem baratinho naquela loja, antigamente era R$1,99, né? Hoje em dia não custa mais R$1,99. Mas essa referência de produtos bem baratinhos de plástico ali, às vezes daqui veio da China. E como que esse produto é produzido, né? Hoje em dia, não sei se ainda é assim, mas até pouco tempo atrás a China comprava lixo reciclado de outros países, trazia o plástico para o seu país para derreter esse plástico, transformar nesses produtos de plástico de brinquedos, né? É uma forma de conservação do lixo, né? Uma forma realmente da gente ter uma reciclagem no nosso planeta que está tão contaminado. A China não é uma referência de reciclagem, é um país que contamina muito o meio ambiente. Hoje em dia eles têm mudado um pouco suas políticas em relação ao meio ambiente, mas historicamente eles produziram muitos impactos ambientais bastante graves. Mas o que a gente percebe aqui é que quando a gente, como consumidor, pega esse produto lá na loja e traz para dentro de casa, o que a gente está trazendo para a nossa vida? Às vezes um produto de plástico que a gente vai usar até para alimento, vai botar o produto quente ali, vai botar o alimento quente em cima desse plástico e vai comer. Ou pior, vai botar a comida quente ali ou vai colocar no micro-ondas para esquentar e depois vai comer. Será que esse produto realmente é apropriado para isso? Hoje em dia a gente vê várias pesquisas ligando câncer a esses produtos de plástico que a gente consome. Não sei se você sabe, mas se você fazer teste de sangue, se você fizer testes de sangue, calcula-se que quase 90% dos adultos no mundo hoje vão ser encontrados micropartículas de plástico no nosso sangue. Né, que está nas coisas que a gente consome. Nós somos uma sociedade muito ligada ao consumo de plástico. Não sei se você tem consciência disso, mas o seu tecido de roupa que você tem que é sintético, isso aqui é feito de algum tipo de derivado de plástico. A escova de dente que você usa, a mochila, essa parte impermeabilizada da sua mochila, do seu material escolar, do seu estojo escolar, essas partes, tudo é plástico. A cadeira que você senta na escola, muitas vezes ela tem partes plásticas. E esse plástico aí é uma coisa que a gente não tem ainda muita finalidade para fazer depois da hora do descarte. E a gente vai ter um consumo de plástico muito grande no planeta que depois a gente não sabe o que fazer com esse plástico, né? Além dele fazer mal às vezes para o nosso meio ambiente, para a nossa saúde, ele também é uma coisa de muito difícil descarte, muito difícil reciclagem. Então, esses são os tipos de preocupação de quando a gente fala esse tópico da nossa disciplina do comércio justo e ético. Preocupar-se, eu preciso mesmo consumir tanto copinho de plástico para eu beber água? Eu preciso ter tanto plástico descartável, assim, sacolas de plásticos vindo do mercado? Eu posso substituir isso por outros produtos? Posso usar uma sacola retornável, né? Aquelas eco bag que o pessoal fala, de tecido, que eu levo no mercado, encho, trago de volta para casa e posso usar várias e várias vezes? Hoje em dia, no órgãos estaduais aqui de Rondônia, o copo de plástico vem sendo substituído por um copinho de papel.
né? Se você entra numa repartição pública, você pode observar que ao invés de ter aquele copinho de plástico tradicional que a gente conhece, eles vão ter um copinho de papel que é dobradinho, assim, você desdobra ele e coloca água dentro. E essa é uma questão também de preocupação ambiental, porque o plástico, do exemplo do plástico do copinho, ele fica na natureza 100 anos antes de ser realmente destruído. E quando ele é destruído é porque ele virou um tipo de areia. Não é porque ele deixou de existir, não é porque ele foi consumido. É muito diferente, por exemplo, do papel. O papel, a gente tem vários micro-organismos, né? Vários pequenos seres vivos aí que vão consumir, e ele vai realmente ser biodegradável, ele é destruído pela natureza. É diferente do plástico. O plástico não é biodegradável hoje em dia, a gente não tem uma destruição dele, ele no máximo muda de formato. Então esses são o tipo de preocupações que a gente tem quando a gente está discutindo realmente comércio justo, comércio ético. O que é o produto que eu estou consumindo, de onde vem esse produto, como ele foi produzido e a vida de quem ele impactou nesse processo produtivo. Inclusive, em muitos países não é mais nem permitido se usar sacolas plásticas em supermercados, você tem que levar a tua sacola de casa. Muitos países europeus há muitos anos já não é permitido ter sacola no supermercado de plástico, e mesmo assim a gente vê que os oceanos estão cheios de plástico, está tudo cheio de plástico. Então é uma questão também, não precisa ser proibido ou não proibido, a gente pode ter a nossa própria ética pessoal de evitar esse uso de plástico desnecessário, né? Tá o tempo todo com esses saquinhos plásticos para lá e para cá. E até outras questões, em países desenvolvidos também se voltou a usar mais vidro, que ele pode ser reutilizado muito mais do que as embalagens PET ou as embalagens de Tetra Pak e outras. E está se retornando até o vidro em muitos casos para muitos produtos, né, em países europeus, para se evitar esses produtos que têm que ser descartados, né, que o vidro você limpa e reutiliza muitas vezes. E além de você reutilizar o vidro, ele é mais fácil de ser reciclado, né? Você pode destruir ele e refazer outros produtos. Eu queria dar um alô para algumas escolas aqui, várias me mandaram. A Escola Justino da cidade de Montenegro, da professora Zílpora. A Escola Tubarão, um alô para os alunos da Escola Tubarão. A Escola Aurélio, que está com alguns probleminhas lá no sinal. A Escola Francisco Desmoreste, Escola Francisco Desmoreste, da professora Lúcia, e também a Escola JK, da professora Marisete. Estão todos ligados na nossa aula. Montenegro, né, que é uma cidade linda aqui no nosso estado, tive a oportunidade de conhecer. Obrigada por vocês estarem acompanhando aqui com a gente, tá? Vamos acompanhar então no slide? Falando então do comércio justo e ético, a gente vê que essa opção ética tem permitido aos pequenos produtores de países tropicais viver de forma digna a optarem pela agroecologia, como a agricultura orgânica, e assim combinar inclusão social e sustentabilidade ao cooperativismo. A questão do alimento orgânico é um dos tópicos principais quando a gente fala dessa tópico do comércio justo e ético. Os produtos orgânicos, eles têm todas essas características de ser um produto de maior valor agregado, de ter um menor impacto ambiental. Para o produto ser orgânico, ele não pode ser utilizado defensivos químicos. Então você não pode usar veneno no produto para ele ser considerado orgânico. Né? Hoje em dia o selo do produto orgânico ele é bem difícil de ser conseguido. O que a gente tem aqui, não só aquele produto não pode ter sofrido veneno, mas também os produtos ali ao redor, que vão de alguma forma entrar em contato. Então vamos supor, se você usa um fertilizante de animais, né? Excrementos de animais, vai ali usar cocô de vaca para fertilizar o produto. Você tem que ser também ali do ambiente controlado do uso desses venenos. Você não pode usar indiscriminadamente um veneno para verme, para animal, que pode chegar a contaminar as fezes, que vai contaminar o alimento produzido. Então o selo de produto orgânico ele é muito importante, é muito difícil de ser conseguido e agrega muito valor ao produto. Um produto orgânico, que tenha realmente como utilizar essa palavra, é um produto realmente mais caro, mas também é um produto de menor impacto ambiental e que gera mais saúde, geralmente ligado a uma produção de maior remuneração e melhor qualidade de vida para os seus trabalhadores. Hoje em dia é muito comprovado que os trabalhadores rurais que têm muito contato com o veneno estão comprometendo a própria saúde e vão ter as consequências ainda em vida. Então a gente está evitando esse contato com esses venenos, você está melhorando
a sua vida como consumidor e a vida do produtor rural que está ali em contato diretamente com a produção desse produto. O orgânico, então, os alimentos orgânicos são os maiores exemplos aí do comércio justo e ético. Talvez o exemplo mais fácil e mais acessível, que chega em mais lugares. Quando a gente fala do comércio justo e ético, a gente pensa num produto que tenha menor impacto social e ambiental, mas também nos seus atravessadores. E é por isso que em muitos lugares você encontra aquelas feirinhas de produtores orgânicos. A gente tenta organizar isso, é o grupo de vários produtores que vão oferecer, assim como as feiras que são tão tradicionais, tão boas aqui no nosso estado de Rondônia. Essa é uma feira especial, ela está incluindo principalmente os produtores de produto orgânico, então os produtos orgânicos. A gente está falando de um produto de melhor qualidade para a nossa vida e para a nossa saúde. O comércio justo procura criar meios e oportunidades para melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores, especialmente os pequenos produtores que são os mais desfavorecidos. A principal missão desse movimento ético que une comércio e sustentabilidade, na questão de inclusão social e sustentabilidade, é promover inclusão e equidade social, propagar a proteção ao ambiente e a segurança econômica através do comércio e promover campanhas de conscientização. Eu queria comentar uma por vez, tá? Primeiro eu vou falar da questão de promover inclusão e equidade social. Incluir socialmente é trazer para o centro as pessoas que estão na situação de marginalidade. A situação de marginalidade, ela é uma situação que se perpetua por gerações. Normalmente é muito difícil, muito raro, uma grande exceção, uma pessoa que nasceu numa família bem estruturada, economicamente, financeiramente e socialmente, essa pessoa cair numa situação de marginalidade. O que a gente vê é uma perpetuação das pessoas que realmente já nasceram condenadas a essa situação marginal e que vivem aí à margem da sociedade. As pessoas que estão à margem são aquelas pessoas que às vezes moram em periferia. Nessa periferia normalmente ela tem menos acesso a transporte, menos acesso a serviços públicos de qualidade básica, como a saúde, a educação, o saneamento básico. E isso traz muitas complexidades para a vida dessa pessoa, que afeta todo o nosso sistema de meritocracia. A meritocracia é um sistema muito ligado ao capitalismo, que diz que nós somos o resultado dos nossos próprios méritos. Então, se você trabalha, você vai ter um retorno financeiro. Se você estuda, você vai ter chance de se capacitar e talvez ter um retorno financeiro ainda melhor na sua vida. A meritocracia, de regra, parece ser um bom sistema para recompensar e estimular as pessoas a se esforçarem cada vez mais para serem pessoas melhores e com isso ter um retorno melhor para si mesmo e também para toda a sociedade. No entanto, a meritocracia é muito comprometida porque nós não conseguimos lutar na vida somente com os nossos méritos próprios. Muito da nossa luta traz com a gente tudo que os nossos antepassados trouxeram e conseguiram deixar para a gente. Eu falo isso pensando às vezes em capital, por exemplo, herança, mas também pensando em muitas outras coisas, como por exemplo o bairro onde você mora. O acesso que você vai ter nesse bairro a uma escola de qualidade ou não. O acesso a um postinho de saúde que vai te dar um acompanhamento para talvez ter uma nutrição melhor, para você se alimentar melhor e ter mais condições de se desenvolver na vida. O acesso ao transporte, que vai te levar para eventos, vai te levar para acontecimentos, vai te fazer mais parte dessa sociedade pulsante que produz coisas no mundo. E realmente até a diferença entre morar numa cidade grande e morar numa cidade pequena. Tem pessoas que nascem filhos de grandes capitalistas, pessoas que nascem filhos de pessoas trabalhadoras e pessoas que nascem filhos de pessoas desempregadas. Tudo isso vai afetar a sua vida e como você joga o jogo da meritocracia. Quando a gente fala então desse primeiro tópico, eu queria relembrar, quando a gente fala de inclusão social e sustentabilidade, o primeiro tópico que a gente vai discutir é promover a inclusão e equidade social, incluir as pessoas que estão numa situação menos favorecida e buscar uma igualdade entre as pessoas. Essa igualdade a gente chama de equidade. A equidade acontece quando eu trato de forma diferente as pessoas que são diferentes. Então, eu vou ter, por exemplo, políticas como as políticas de cotas. Políticas de cotas vai dar chances diferentes para as pessoas ingressarem, tanto nas universidades públicas quanto no serviço público, considerando a sua história de vida. Se você estudou em escola pública ou particular, se você tem diferenças de raça, pessoas brancas, pessoas negras vão ter diferenças realmente no seu tratamento.
Isso aí também é uma política não só para o governo, mas também um pensamento importante dentro do pensamento cooperativista. As cooperativas vão se preocupar principalmente com o fator econômico e social, e a gente vai ter aí um foco na equidade entre as pessoas. Então, buscar melhor acesso aos serviços de qualidade básica e também melhor possibilidade de inclusão social. Vamos falar de outro tópico, a gente vai falar da propagar a proteção do meio ambiente e segurança econômica através do comércio. A gente vê que esses dois tópicos vieram juntos, meio ambiente e econômico. Casar esses dois é muito difícil, tá, gente? Ninguém destrói o meio ambiente porque quer, a gente só destrói o meio ambiente porque é a opção mais barata. Vamos pensar em fazer telha de barro. Telha de barro, como a gente conhece hoje, muitas vezes ela é feita numa olaria. A olaria é um grande forno a lenha que vai cozinhar essas telhas para produzir aí um produto durável que vai resistir a ficar molhado, ficar seco, ir para o sol e para a chuva. Existem outras opções hoje de fornos, que são fornos que vão tocar combustível e ter fornos elétricos que vão fazer esse mesmo serviço sem queimar um produto como a madeira, sem produzir aquela fumaça, sem fazer aquele impacto ambiental. Nós geralmente consumimos a telha que vem da olaria porque ela é mais barata. Então, as opções que estão tratando de uma conservação ambiental, elas a gente fala que tem maior valor agregado, mas esse valor agregado se traduz em custo também para o consumidor. Esses produtos de maior valor agregado são produtos de mais custo para o consumidor, portanto, são produtos mais caros. E aí a gente tem uma grande preocupação de tratar essa questão ambiental sem esquecer da questão econômica. A Alemanha é um grande exemplo de país que se preocupa muito com o meio ambiental. As melhores leis, as leis mais avançadas na questão ambiental estão na Alemanha. E houve um certo período entre 2005 e 2008 que houve até uma discussão se essas leis estavam travando o crescimento econômico no país. Então a gente tem que pensar nessas duas coisas crescendo juntos. A gente pensa sim no crescimento econômico, no desenvolvimento e no retorno financeiro, só que sem destruir o meio ambiente ou impactando ainda menos o possível o meio ambiente. Quase tudo que a gente faz destrói um pouquinho, né? O meio ambiente é muito difícil medir impacto ambiental. E as opções que impactam menos normalmente têm um custo muito maior. Vamos passar para o tópico 3 desse slide. Esse slide a gente falou também de promover campanhas de conscientização. Isso é importante e necessário porque, naturalmente, o nosso impulso de consumo é muito ligado à decisão ligada a preço. Então, quando tem dois produtos na nossa frente, a gente escolhe consumir aquele que é mais barato. Por isso que é importante explicar onde está o valor agregado dos produtos que têm essa diferenciação. Um produto orgânico, um produto que foi produzido de forma socialmente justa, um produto que tem essa consciência ambiental por trás da sua produção. Por isso que a gente fala, então, das campanhas de conscientização. Não é porque a gente realmente não se importa com o meio ambiente que a gente vai destruindo. É porque muitas vezes nos falta informação do impacto que a gente pode deixar no meio ambiente. Se você pensar bem, Rondônia, no seu processo de colonização, na década de 70 e 80, é quando teve aquele grande fluxo migratório, a gente estava tendo os PIC, PAD, que foram programas do INCRA de distribuição de terra, de acesso a terras agricultáveis aqui em Rondônia. As pessoas chegaram aqui e começaram a desbravar o estado, realmente abrir pastagens, abrir campos de produção agrícola. E isso muitas vezes foi feito através do desmatamento, mas no machado. E se a gente olha a história do Brasil antes da década de 70, quase todo o desmatamento foi feito por meio do machado. Machado é aquele instrumento mesmo que as pessoas usavam para destruir a árvore, para cortar a árvore. Então pense na velocidade de destruição que é isso, pense na velocidade do desmatamento que a gente consegue promover. Como a gente tinha esse desmatamento bastante lento, a mata normalmente tinha bastante força para voltar. E a gente teve aí um desmatamento muito menor, toda a história do Brasil, de 1500 até 1960, do que a gente teve a partir da década de 60. Da década de 60 para cá, e cada vez mais acelerando, o nosso impacto ambiental está cada vez maior. Isso porque a nossa capacidade de destruição aumentou junto com a nossa capacidade de produção. Quer comentar, professora? Não, era só porque tem mais algumas escolas aqui pedindo para dar um alô. Tem os alunos da Dona Benta, da professora Márcia, da escola Ruth Rocha também, da professora Cleusa.
e também a Escola Capitão Cardoso e a Escola Angelina dos Anjos, no município de Costa Marques, do professor Naldo. Tem muitas escolas hoje ligadas. Que bom, gente. A gente fica feliz. A gente programa, pensa bastante como vai trabalhar aqui com você. É bom saber que você está aqui com a gente. Então, essa questão do impacto ambiental, gente, muitas vezes a gente não considera esse impacto porque na nossa história ele não foi tão forte. Se você perguntar para os seus pais, para os seus avós, às vezes eles não perceberam tanto isso acontecer, porque para os seus antepassados isso às vezes não acontecia de maneira bastante lenta. Hoje em dia, nós temos um impacto ambiental muito mais acelerado. Nós temos máquinas e equipamentos que estão aí realmente fortes, nos ajudando a trabalhar, a produzir e com isso também a destruir o nosso meio ambiente. Por isso que esse debate da aula de hoje é tão importante. E por isso que é um debate que faz parte do pensamento do cooperativismo. Quando a gente fala de cooperativismo, a gente fala da qualidade de vida para o cooperado e para tudo que existe ao seu redor. O cooperado ele quer se capacitar, o cooperado quer capacitar a sua sociedade, ele quer melhorar a comunidade onde ele está inserido. E essa melhoria ocorre quando a gente tem também o pensamento não só no econômico, mas também no social e no ambiental. Vendo um pouquinho mais no slide, a gente fala da inclusão social e sustentabilidade. Todas as organizações, cooperativas ou não, envolvidas no círculo do comércio justo, devem obedecer os seguintes princípios. Então vamos falar um pouquinho mais do comércio justo. Preocupação e respeito pelas pessoas e pelo ambiente. As pessoas estão acima do comerciante. Então o mais importante não é o produto, não é a mercadoria, não é o comércio, não é o lucro, e sim são as pessoas. Criação de meios e oportunidades para os produtores melhorarem suas condições de vida e trabalho, incluindo o pagamento de um preço justo, que cubra os custos e proporcione rendimento aceitável, com proteção ambiental e segurança econômica. É um pensamento bastante embebido nessas questões filosóficas, né, do desenvolvimento, o que é o desenvolvimento, essa questão ética, essa questão justa, essa questão ambientalmente correta. É importante a gente falar, muitas vezes a vida real foge um pouquinho disso e nas questões de comércio a gente vê uma supremacia do interesse econômico, como se o interesse econômico fosse muito maior. É bastante natural a gente observar isso na prática. E na aula de hoje a gente quer discutir que esses outros fatores também são relevantes. O social é importante, o ambiental é importante e isso tem que ser levado em conta, principalmente se você quer conservar o ambiente onde você mora, o rio que você utiliza, a fonte de água, né, que vem realmente para abastecer o seu lar e as coisas ao seu redor, né? A natureza realmente ao seu redor que purifica o ar, a qualidade de ar, né, dos municípios. À medida que a gente vai se industrializando, a indústria é muito ligada por essa questão de diminuir a qualidade do ar. E isso aí afeta a sua qualidade de vida. Muda o seu jeito de respirar, a qualidade da água que você consome, muda realmente a sua expectativa de vida por essas questões de consumo e de contaminação do meio ambiente. A gente pode ver então que, falando ainda de inclusão social e sustentabilidade, existe a grande preocupação entre abertura e transparência quanto à estrutura das organizações e todos os aspectos da sua vida, da sua atividade e informações mútuas entre todos os intervenientes na cadeia comercial sobre os seus produtos e métodos de comercialização. Então, o grande papel da transparência, que é a questão de deixar claro, deixar todo mundo saber como está acontecendo, deixar realmente transparente para os seus parceiros e para a sociedade. Falamos ainda de outros tópicos aqui, o envolvimento dos produtores voluntários e empregados nas tomadas de decisão que os afetam, além da proteção dos direitos humanos, nomeadamente os direitos das mulheres, das crianças e dos povos indígenas. Muito foco nessa questão dos direitos humanos. O mundo não tem uma legislação internacional que valha para todo mundo, por isso algumas coisas acontecem e a gente não consegue punir. Atualmente está acontecendo uma questão de imigrantes ilegais que chegam nos Estados Unidos e vão ser retidos, né, foram presos, inclusive as crianças, e as crianças foram separadas dos seus pais, isso é real, aconteceu agora em 2018, e essas crianças chegaram a ficar presas muito tempo, e às vezes quando os pais foram liberados, alguns foram buscar localizar suas famílias e não estavam encontrando suas crianças. Existem vários vídeos, várias reportagens de televisão americana cobrindo esse tipo de acontecimento.
é uma questão que fere muitos direitos humanos, separar a família, separar crianças dos pais, separar realmente nesse momento aí tão frágil, né? Mesmo que não seja questão legal do imigrante legal, a gente está falando de uma ilegalidade, mas a punição aí está muitas vezes fora do que a gente considera civilizado para o nosso mundo. Essa questão de separar filhos e pais, deixar as crianças detidas. Tem um depoimento que eu assisti muito tocante, que eu vi esse ano, de uma criancinha de 4 anos que falava, eu fiquei lá, eles me colocaram numa geladeira, eu não tinha cobertor, eu não podia compartilhar o cobertor de ninguém, não deixava me aproximar de ninguém. Não era uma geladeira de verdade, é porque era tão fria, a criança assimilou aquilo como uma geladeira. Ela falava espanhol e estava rodeada de pessoas que só falavam inglês, e não podia tocar nenhuma outra criança, não podia compartilhar nenhum cobertorzinho, e ficou ali 4 meses nessa situação. Uma criança de 4 anos. Então é uma situação bastante drástica, bastante brusca, que fere o que a gente está entendendo como princípios dos direitos humanos. Direitos humanos são declarados, a ONU tem uma declaração de direitos humanos, direito mínimo à vida, à dignidade, são direitos que a gente tem como basilar, como mínimo. O mínimo que todo mundo tem que ter acesso. Eu não estou falando de um direito de previdência, que é aquele direito de assistência social, não estou falando disso. Não estou falando de um direito de policiamento, de segurança, não, estou falando de uma coisa mais simples que isso. Não estou falando de direito trabalhista, estou falando de direito mais básico, que é ser tratado como ser humano, ter dignidade, ter um bom tratamento. E a gente não tem uma legislação internacional para isso. Quando acontecem conflitos internacionais, às vezes a gente tem essa quebra dos direitos humanos, mas apesar de ter esse nome direito, ele não está escrito em nenhum lugar, não existem leis de direitos humanos, é como se fossem só princípios, grandes ideias do que nós entendemos que seja o básico, o mínimo, que todos os seres humanos têm direito, né? E aí, o que a gente fala aqui é que quando a gente está falando desse comércio justo, com inclusão social e sustentabilidade, essa inclusão tem que acontecer com proteção aos direitos humanos, sem trabalho escravo, sem falta de dignidade para a vida humana, para o trabalho humano, principalmente com condições de acesso para homens e mulheres. Então, a gente sabe que aqui no Brasil a questão é cada real que um homem ganha. Se uma mulher vai fazer a mesma função, a mesma atividade, com o mesmo nível de escolaridade, trabalhando a mesma quantidade de horas no mês, a expectativa no Brasil é que essa mulher ganhe 70 centavos para cada real que o homem ganha, né? A gente como mulher, assim, é difícil, né, professora, comentar isso. Mas é uma realidade, não é só do Brasil, tá? Vários países do mundo a gente tem isso, o retorno financeiro e econômico das mulheres para exercer a mesma atividade. Não estou falando de atividades diferentes, tá? Estou dizendo assim, os homens são mais líderes e têm mais posições de chefia. Não é disso que eu estou discutindo. Para exercer a mesma função, às vezes até na mesma empresa, mas em empresas diferentes, a gente vai ter que as mulheres vão ganhar em média 70% do que os homens ganham, né? Tem muitas explicações de como isso acontece. Muitas vezes nas empresas mais competitivas, mais aceleradas, existe uma seleção maior de homens, e aí as empresas menos competitivas ou empresas menores, que têm uma parcela menor do mercado, vão acabar empregando mais mulheres. Eu já li muitos artigos sobre isso, é um assunto que me interessa pesquisar, é um assunto que os economistas pesquisam. Uma das justificativas é que seria talvez que os homens pulam mais de emprego, eles são mais ousados, tem talvez um princípio assim, de liderança, uma ambição, e por isso eles trocam de emprego na busca desse salário maior, e as mulheres têm essa tendência de ficar mais tempo no mesmo emprego, no mesmo contrato, e com isso é mais difícil negociar salários. Mas independente disso, é uma realidade do Brasil e é uma realidade mundial também, essa questão da disparidade dos salários entre homens e mulheres, né? O que a gente vai ver aqui, então, é que para o comércio ter essa questão de justiça social, quando a gente fala em cooperativa, a gente não pode falar em diferenciação de salário entre homens e mulheres, a busca de dar oportunidades iguais para homens e mulheres e salários iguais também. Além da questão da segurança para a proteção das crianças e dos povos indígenas. Os povos indígenas são ameaçados, né? Nosso estado, acho que a gente tem áreas de preservação e uma concentração da vida nessa área de preservação. Fora isso, nós temos uma miscigenação na população um pouco maior, a gente percebe traços indígenas e herança indígena na nossa população, mas em outras partes do Brasil a gente tem uma perseguição, uma coisa muito maior, o número de encarceramento, que são as pessoas que vão presas, e o número de homicídios entre indígenas e negros é muito maior do que a média nacional, né? Isso tem a ver com a questão de marginalização, que eu estava discutindo mais cedo, mas tem a ver também com essa herança histórica difícil que nós temos no nosso país, né? Um país que era todo dos indígenas e que aos poucos as pessoas foram colonizando e que hoje em dia tem espaço cada vez menor para o indígena. O comércio social, então, quando a gente fala de inclusão social no comércio justo e ético, é preciso haver essa preocupação também. Uhum.
Falando então ainda sobre a conscientização para as situações das mulheres e dos homens, enquanto produtores e comerciantes, e promoção da igualdade de oportunidades. É um pouco esse discurso que eu falei, né, da diferença de renda. E a promoção da sustentabilidade através do estabelecimento de relações comerciais estáveis de longo prazo. Essa questão da sustentabilidade é bem importante, o estabelecimento de relações comerciais sustentáveis de longo prazo está ligado a você fazer relações comerciais onde você trata com respeito seus fornecedores e seus recebedores de produtos, né? E com esse respeito você vai cumprir prazos, vai cumprir preços e vai conseguir realmente funcionar de uma maneira mais estável e com isso manter a relação comercial por mais tempo. Um exemplo extremamente bem sucedido é o que a professora falou, a questão da Justa Trama, que é uma rede que vai trabalhar com empresas privadas, mas preferencialmente com cooperativas, e vai atuar aí nessa utilização de todas as etapas de uma escolha de empresas bastante com foco na sustentabilidade. Então, eu vou falar do algodão orgânico, da produção de tecido por cooperativas, do comércio justo, e tudo isso tentando construir uma rede, uma cadeia de sustentabilidade com muito respeito aos seus fornecedores e aos seus consumidores. Por último, a gente vai falar da educação e participação em campanhas de sensibilização. Como nós argumentamos, a educação é extremamente importante para a gente compreender o valor desses produtos que têm esse valor agregado diferenciado, porque tem um impacto social e ambiental diferenciado. Além da produção tão completa quanto possível dos produtos comercializados no país de origem. Então, tentar fazer o produto todo aqui no nosso país e não aquela linha de montagem de trazer peças de fora. Existe uma preocupação porque produzir um produto é gerar emprego, é gerar renda, é melhorar a realidade social ao nosso redor. E isso resume, então, a inclusão social e sustentabilidade quando a gente fala na questão das cooperativas. Esse é um dos focos do pensamento do cooperativismo e tem que ser levado em consideração na hora de estabelecer relações comerciais. Gente, esse era todo o conteúdo que eu tinha para discutir na aula de hoje. Essa é a nossa quarta e última aula da disciplina, são os últimos conteúdos. Agora nós ficamos com a atividade de sala e em breve retornamos para a correção. Aguardamos as suas respostas. Olá, retornamos para a nossa correção da atividade de sala. E aí, você conseguiu responder? Respondeu? Manda a resposta para a gente quer ler aqui no ar, comentar a sua resposta. Nós deixamos algumas perguntas discursivas, tem a ver com o nosso conteúdo da aula de hoje, e fecha uma reflexão do conteúdo dessa disciplina. Vamos ler a primeira questão? A primeira questão fala assim. Questão, então, número 1. Questão número 1, a relação comercial, na qual o produtor negocia diretamente com os consumidores, sem participação de atravessadores, configura-se como comércio justo? Qual a principal vantagem para o produtor nesse tipo de relação? E aí, gente, o que você identificou? Essa é uma situação que se configura como comércio justo? Sim ou não? A gente entende que isso é o suficiente para ser uma relação de comércio justo? Normalmente a gente fala que o comércio justo acontece sim quando a gente tem essa redução de atravessadores. Nas aulas passadas, ainda nessa disciplina, nós discutimos a importância desses atravessadores, representantes comerciais, para você acessar mercados diferentes, acessar mercados mais distantes do seu lugar de produção. No entanto, na aula de hoje, a gente vai falar um outro aspecto. Qual o ponto positivo de você fazer um comércio mais direto entre o produtor e o consumidor? Isso normalmente gera uma situação de comércio mais justo, sim, onde o produtor é mais bem remunerado e o consumidor consegue um preço mais acessível para o seu produto. Mas e aí, como você explica isso? Professora, o pessoal está conseguindo mandar umas respostas aí? Sim, um aluno da escola Cleberson Dias respondeu que a parte que fica com os atravessadores, né, varejistas, atacadistas, etc., então não teria a retirada, seria mais vantajoso, porque não teria essa parte que fica com os atravessadores, né? Ele colocou aqui também impostos, mas eu acho que impostos não entra nessa...
É porque na argumentação a gente explicou que os atravessadores dos impostos ficam com a maior parte do valor do produto final. Mas mesmo que exista esse comércio direto, a gente vai reduzir um pouco talvez o imposto, porque reduz o valor do produto. Mas ainda tem impostos. Mas ainda tem impostos. Mas muito bem observado, essa questão mesmo, o que a gente discute aqui é o valor que vai destinados aos intermediários, aos atravessadores, porque aí você vai reduzir essa parte e vai deixar uma remuneração maior para quem produziu. Então é isso que a gente vai entender como um dos conceitos de comércio justo, sim. A gente tem até um gabaritinho para essa questão, a gente pode ler outras respostas, não sei se já chegaram. Eu estou com um pouco de dificuldade para ler aqui as imagens das respostas. Porque às vezes a foto fica um pouco tremidinha, daí tá um pouco difícil de ler. E essa internet às vezes não está carregando também, né? Ali, naquela cadeira ali, é o se vira nos 30, professora Adriana. Tá um pouco difícil de ler. Tenho só a primeira imagem que eu recebi que estava mais nítida, né? Se você mandou a resposta e a gente não está conseguindo ler, manda de novo. Tira a foto e tenta tirar um pouquinho mais perto que a gente tenta ler de novo, tá? Eu não vou comentar o gabarito ainda não, vou passar para a pergunta número 2. A gente vê o que a gente pode ir comentando de resposta e a gente aguarda para ler a resposta dos alunos. A questão 2 fala assim: numa comercialização com participação de intermediários, o preço final do produtor será maior ou menor? Então a gente fala aqui com intermediários, a tendência é que esse valor seja maior ou menor. Pessoal, a gente entende, né, que quanto mais complexa uma cadeira produtiva, quanto mais atravessadores, mais intermediários, mais pessoas envolvidas nesse processo. Eu posso dar um exemplo bem simples. Imagina uma roupa que você compra no comércio no seu município. Muitas vezes as roupas que nós usamos aqui no Brasil foram produzidas lá na China. E aí, para essa roupa chegar até aqui no município, no interior de Rondônia, como que isso acontece? A gente vai ter um importador que compra essa roupa da China e traz do Brasil. Às vezes, esse importador vende para uma loja que vai vender lá na 25 de março, que é uma rua de comércio lá de São Paulo. Então, vai ser comprado desse importador para ser vendida num comércio grande, popular, no Brasil, lá em São Paulo. E aí, às vezes, no Brasil, a gente vai ter aqui internamente alguém aqui de Rondônia, do interior do nosso estado, algum município, de Rolim de Moura, de Paraná, de Cacoal, algum nosso, o pessoal vai lá, pega o ônibus, pega o avião, faz um transporte lá para São Paulo, vai lá na rua 25 de março, anda de loja em loja, compra a mercadoria e traz para vender aqui no nosso comércio. Olha quantos atravessadores a gente tem. A gente tem vários atravessadores para chegar o produto até a gente. Eu não quero desmerecer esse trabalho, porque esse é um trabalho muito importante. Uma das coisas que nos dá qualidade de vida é ter acesso a esses produtos. E muitas vezes, sem esse atravessador, a gente não teria acesso de forma alguma. Então, existe um grande valor, principalmente para quem mora em cidades menores, ter essas pessoas que estão oferecendo esse produto, que agora é acessível para você adquirir. No entanto, quanto mais atravessadores estão envolvidos, mais pessoas vão levar um pequeno corte do valor final daquela mercadoria. Isso aí tem sim um efeito no valor final do produto. A gente já discute qual é esse efeito, né? Primeiro eu vou ler a questão número 3, para a gente aguardar as respostas, o pessoal que está mandando de casa, está mandando das salas de aula. Quais as vantagens de um comércio justo para os consumidores? Gente, as respostas aqui são inúmeras, tá? Quando a gente pergunta mais aberto, assim, atividade de sala, a primeira semana teve umas perguntas mais abertas, assim. A gente quer saber um pouco do gabarito, de qual que é a resposta, mas a gente quer um pouco também da sua opinião, o que você entendeu da aula. Então, pode trazer aí o que você entende como essas vantagens. O que você acha que são as vantagens principais? O que vem à sua mente quando eu falo vantagens para os consumidores que são obtidas através do comércio justo? Pode trazer as suas peculiaridades, o que você acha que são as mais importantes, são muitas as vantagens. Professora, e as nossas respostas? Então, eu tenho a impressão que aqui na escola Cleberson Dias, eles confundiram um pouco na segunda questão. Eu acho que eles entenderam que seria o preço para o produtor, se o preço para o produtor ia ficar maior ou menor, mas na verdade aqui a gente está falando do preço final. E quando a gente fala de preço final, quer dizer, lá para o consumidor, né? Aqui quando eu pergunto, numa comercialização com participação de intermediários, o preço final do produto será maior ou menor? O preço final é lá para o consumidor. Como o produto passou pelo intermediário, até chegar no consumidor, o preço vai ser maior, porque tem que ter Sim. o lucro do intermediário e o lucro do produtor. Sim.
né? Se não tiver o intermediário, o produtor vai vender diretamente para o consumidor, então não vai ter o lucro do intermediário, então o preço final vai ser menor. Quando a gente fala preço final, é o preço para o consumidor que vai lá comprar o produto no final, né? Lá no supermercado, na loja, né? Esse é o preço final. Exatamente. Aí quando a gente fala de preço final, essa questão número 2, eu tenho um gabarito ali no slide pra gente, né? Relembrando um pouquinho a pergunta, deixa eu voltar à pergunta. Numa comercialização com participação de intermediários, então a gente tem atravessadores, tem intermediários, o preço final do produto será maior ou menor? Aí o nosso gabaritozinho tá assim, ó. Normalmente, o preço é maior com a participação de atravessadores na relação comercial, pois a maior parte do valor do produto fica com os intermediários e a menor parte fica com o produtor. Quanto mais atravessadores, mais isso é verdade. Então, produtos que têm essa cadeia bem complexa, tipo o produto importado, tem várias etapas de troca, isso aí é bem verdade. Se você está pagando aí R$50 uma peça de roupa no seu município, é possível que o produtor está recebendo muito menos que R$20. Um pouco triste, né? Eu particularmente acho um pouco triste. Aí a questão é, existe importância sim do atravessador, porque o atravessador tem esse papel de trazer o produto lá de longe para você, às vezes um produto que vem com preço acessível, só que para a valorização do produtor é importante essa redução e é importante comprar diretamente do produtor. A gente faz muito isso quando a gente compra artesanatos, produtos menos processados, né, produtos orgânicos, produtos manufaturados localmente, e a gente está adquirindo esses produtos que são diretamente do produtor, está melhorando a qualidade de vida de uma pessoa e não de uma empresa gigantesca, está melhorando a qualidade de vida da nossa pessoa também, como ser humano, porque normalmente são produtos melhores, são produtos de maior valor agregado, são produtos de maior qualidade. Nós fizemos a correção da questão 1. Não, acho que eu não botei o gabarito. Tá. Na questão 1, temos a aluna aqui da Escola Jorge Teixeira de Oliveira. A relação comercial na qual o produtor negocia diretamente com os consumidores, sem a participação de atravessadores, configura-se como comércio justo. Qual a principal vantagem para o produtor nesse tipo de relação? Ela colocou a principal... Sim, configura-se como comércio justo. E a principal vantagem é que o produtor recebe remuneração justa por seu trabalho. Isso, pronto. Ele não tem que dividir, né, seus rendimentos com intermediários. Essa é uma ótima resposta, bem direta, objetiva. Nós temos um gabarito para essa resposta, vamos lá? Pergunta número 1, então. Pergunta número 1 está aqui. A relação comercial na qual o produtor negocia diretamente com os consumidores, sem participação de atravessadores, configura-se como comércio justo? Nós já falamos que sim, né? Entendemos que configura-se, normalmente é um comércio mais justo. Qual a principal vantagem para o produtor nesse tipo de relação? Aí nós temos aqui um gabarito. Sim, esse tipo de relação configura-se como comércio justo. A principal vantagem para os produtores é que, sem participação de atravessadores na relação comercial, os produtores conseguem obter melhores preços pelos seus produtos, pois não tem que dividir seus rendimentos com os intermediários. É bastante parecido com o que a aluna da Escola Jorge Teixeira compartilhou com a gente, né? Essa questão de o valor fica melhor para o produtor, porque ele não precisa dividir o valor venal, o valor de venda, com seus intermediários. Então, eu até queria fazer uma observação, professora, porque a gente teve durante a disciplina a aula que falava sobre canais de distribuição, que falava justamente sobre os intermediários, né? Então aqui eu entendo que a gente tem duas questões aqui. Uma é que os canais de distribuição, os intermediários, eles podem ter uma grande vantagem para o produtor quando eles aumentam o mercado, quando eles abrem novos mercados para o produtor, né? Ao mesmo tempo que eles também, se o produtor conseguir distribuir esse seu produto sem eles, ele também vai ter um lucro maior. Então, a cada caso, a cada situação vai se configurar de forma diferente. Para alguns tipos de produtores pode ser que seja muito necessário ter alguns canais de distribuição para ampliar o seu mercado, né? E aí eles são uma vantagem, como inclusive a gente viu nessa aula sobre canais de distribuição e sobre
logística, né? E enquanto que em outras situações talvez seja mais interessante eles de alguma forma se reunirem ou mesmo em cooperativa de forma que eles consigam eles mesmos distribuírem diretamente, aumentando o seu lucro, né? Então existem todas essas possibilidades de forma que cada uma vai servir para uma situação específica. Acho muito importante essa reflexão. Fica uma reflexão crítica. Aqui a gente não tem uma fórmula do sucesso, nós tentamos apresentar argumentos para vocês. E a ideia o argumento vai ser apresentado, você pode refletir por esse argumento, mas a decisão cabe a você quando estiver atuando no mercado de trabalho. Então essa interpretação, essa análise que a professora Adriana fez, é uma coisa que eu acho extremamente relevante, extremamente verdadeira. Você tem que interpretar a realidade do momento e a realidade da estratégia que você vai abordar. E muitas vezes dá para abordar a dupla estratégia. Então no mercado local eu vou fazer a venda do comércio mais justo, uma venda direta, e para os mercados mais distantes eu vou usar canais de distribuição. Dá para fazer isso também, tá? É muito interessante analisar isso. Qual vai ser a estratégia da cooperativa? Ela vai ter uma estratégia de utilizar mais canais de distribuição, abrindo parte do seu resultado econômico, ficando com a parcela menor do valor venal, do valor de venda, o valor final do produto, mas alcançando uma quantidade maior de pessoas consumidoras, ou ela vai fazer um comércio mais justo, mais direto, com acesso a um preço melhor de venda e vai ficar restrita a um mercado local menor. Então isso tem a ver com qual município onde você está, a localidade ao seu redor, qual a estratégia que você vai alcançar para você aumentar o faturamento da sua cooperativa, né? A gente pode às vezes adotar a estratégia de quantidade, às vezes a estratégia de preço, e isso aí tem que ser moldado à sua realidade. Vamos para a pergunta número 3? Nós temos aqui a número 3. Vou passar a primeira pergunta. A pergunta fala assim: quais as vantagens de um comércio justo para os consumidores? Eu falei que essa pergunta ela é meio pessoal, né? Existem várias respostas que você pode dar para ela. São várias as opções de vantagens que você pode destacar como as mais relevantes. Nós temos aqui um gabarito. Fique atento que esse não é o único gabarito possível para essa pergunta. Podemos citar como vantagens mais importantes o conhecimento da origem, a qualidade do produto e a relação direta com o produtor e o preço, que será sempre melhor numa relação comercial sem a participação de atravessadores. Então, a gente faz comércio diretamente sem atravessadores para ter um preço mais acessível, para ter um produto mais customizado, para conhecer a origem do nosso produto, para conhecer a qualidade desse produto, para negociar condições. Às vezes você quer adequar o pedido, fazer uma coisa mais personalizada ainda. E tudo isso são vantagens desse comércio que é mais justo. Eu posso enumerar uma que eu gosto também, é a questão de, ao invés de você comprar de uma grande empresa e fortalecer os lucros de uma grande empresa, quando você, como consumidor, opta por fazer a aquisição de um produtor, você está fazendo também a opção de destinar esse recurso, esse valor, para alguém ali que vai ter uma significância muito maior para a sua compra. Uma coisa é comprar alguém que está vendendo ali unidade por unidade e que a sua compra faz diferença na vida daquela pessoa. Outra coisa é comprar de uma super rede aí que no faturamento final faz muito pouca diferença a sua compra lá ou não. Eu acho que isso é relevante. Na economia existe muito esse efeito multiplicador. Quanto mais a gente multiplica nossas aquisições, mais isso tem retorno, principalmente nas nossas economias locais, em pequenos municípios. O dinheiro vai ficando circulando ali, aumenta, aquece a atividade econômica local. Gente, acho que era isso, né, professora? E aí a gente volta até naquele exemplo que eu te falei, dessa cooperativa que está que tá com a ideia de ser montada aqui em Porto Velho, que justamente vai trazer alimentos de pequenos produtores aqui da região, com teleentrega para os consumidores que queiram alimentos orgânicos. Então a cooperativa é uma ótima forma de você fazer isso, que você se junta e compra desses produtores, e ao invés desses produtores estarem vendendo para um mercado que vai vender para a gente. Então a gente mesmo se reúne, vai lá e faz o acesso direto. É um ótimo exemplo. Pessoal, nós ficamos aqui, conteúdos da nossa disciplina estão encerrando. A gente agradece a sua participação até agora. Nosso próximo encontro a gente vem com revisão e avaliação.
Educação à distância, mudando realidades.